Então, vamos lá. História, página 180. Que, Luan? Peraí, professora, eu tô arrumando as coisas aqui, peraí. Tá. Atividade 38, né? Urbanização em outras cidades. Lê para mim, Gabi. Que página? Qual página? 180. 180. Professora, qual página? 180. Achei que a gente ia corrigir De história, ciências sociais e depois. Pronto, a página tá grudada uma na outra. Quê? Minha página tá grudada. Tira com cuidado para não rasgar. Não, aqui, ó. Tá colada. Conseguiu? Peraí. Vai lendo aí então, Vitória, até a Gabriela desgrudar a página lá. Além do Rio de Janeiro, outras cidades brasileiras passaram pelo processo de urbanização na segunda metade do século XIX e no início do século XX. As ideias sobre modernidade passaram a ser mais presentes em outras cidades brasileiras. A inspiração em cidades europeias como Paris e cidades norte-americanas como Washington. Como é que fala esse nome? Washington. Era muito presente. Marcos. Embora algumas características da urbanização sejam comuns entre as cidades brasileiras, como o anseio pelo novo e moderno, alguns fatores regionais influenciaram o processo em cada uma delas. Vamos conhecer alguns exemplos. Então, aqui nós já trabalhamos, certo, sobre algumas cidades que fizeram parte no período colonial. Lembra? Que os portugueses vieram para cá, e aí teve mais reforma no Rio de Janeiro, pois foi a sede da onde eles moraram, onde eles ficaram mais tempo. Então, aqui a primeira imagem, Rua da Praia, atual Rua dos Andradas, em Porto Alegre, em 1860. Antes das medidas implementadas para a melhoria da infraestrutura da cidade. Aqui embaixo. Então, as cidades, né, como o Marcos leu aí, então nós vamos conhecer um pouco sobre elas, tá? Cidades do Centro-Sul. Em regiões como o Sudeste e o Sul do Brasil, a imigração teve grande influência no processo de urbanização, pois ela gerou o crescimento da população e levou à mudança nas estruturas da cidade. Em Porto Alegre, por exemplo, a população em 1890 era de 50 mil habitantes. Já em 1910, passou a ser de 275 mil habitantes. Então, em alguns anos, aumentou tudo isso aí de habitantes. A cidade passou por obras na região de seu porto e houve investimento na estrutura de saneamento. Tudo isso foi influenciado pela presença dos imigrantes que fixaram na cidade e desenvolveram o comércio de produtos agrícolas e industriais. Rua da Praia, embaixo, atual Rua dos Andradas, por volta de 1915, após as transformações urbanísticas pela qual a cidade passou. Tá? Então, antigamente era assim, e aí depois que ela sofreu algumas mudanças, ela ficou deste jeito aqui, ó. Lindo. Ficou bonito, né? Então, a melhoria foi boa, né? Parece um museu. Um museu de gente chique. Museu de gente chique, né? Vamos lá, página 181. Taqueda, lê para mim. O desenvolvimento do cultivo do café relacionado também à imigração foi fundamental para a urbanização das cidades. Gabi?
café trouxe riquezas para a região centro-sul. A região centro-sul. As ferrovias interligavam muitas cidades da região e levavam boa parte da produção para os pontos para que pudessem ser enviadas à Europa. Grande parte desse dinheiro arrecadado com o comércio de café promoveu a expansão das cidades, tanto em espaço quanto em número de habitantes. Expansão é que ela aumentou. Tá? Então tinha mais pessoas e mais lugares também para essas pessoas poderem morar. Cidades como São Paulo receberam nesse período melhorias. São Paulo tornou-se uma verdadeira metrópole do café. Nela foi instalada iluminação pública, novos transportes públicos foram colocados em circulação em ruas, avenidas e largos. Agora ampliados e renovados, novos jardins públicos foram construídos, entre outras coisas. Tá? Então, aqui tem uma foto antiga da Estação Luz, em São Paulo. Hoje, quem anda de metrô e vai lá na Estação Luz é totalmente diferente. Certo? É mais moderna. Antigamente era desta maneira aqui, ó. Já na região central do Brasil, cidades como Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, e Cuiabá, capital do Mato Grosso, também se urbanizaram entre o final do século XIX e início do século XX, sendo que, no caso de Cuiabá, a Guerra do Paraguai, no qual Brasil, Argentina e Uruguai envolveram-se em conflito contra o Paraguai. Na segunda metade do século XIX, influenciou a organização da cidade, pois acampamentos militares foram estabelecidos nela. Campo Grande, por sua vez, recebeu as principais transformações urbanas somente em 1909, com a construção de ruas largas, traçado das ruas em direção aos pontos cardeais e entre outras. Alguma dúvida até aqui? Não. Certeza? Não sei. Dá uma prova sobre isso, então. Vinícius, lê para mim, página 182. Vitória, capital do estado do Espírito Santo, é outro exemplo. Entre 1874 e 1879 foram construídos cerca de 90 na cidade. Pode parar. Marcos, continua. Onde parou? No mesmo período, quarta linha. Página 182. Ah, tá. No mesmo período, ruas foram ampliadas e reorganizadas, casas foram numeradas, melhorias no saneamento e no serviço de água foram feitas. Tudo isso mostrando que o processo esperado por grupos da sociedade havia chegado. Vocês lembram que a gente trabalhou que antigamente não tinha água encanada, não tinha saneamento básico? E com o passar do tempo, isso foi acontecendo, foi fazendo mudanças, modificações para ter o saneamento básico, ter água encanada nas casas. Porém, ainda existem alguns lugares, pessoal, no mundo que não tem água encanada, tá? As pessoas ainda têm que buscar água lá no rio. Parque Moscoso, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, no ano de 1934. Ou seja, muito tempo atrás, né? Aí aqui tem um QR Code que vocês podem ler mais sobre a modernidade no Brasil. Tá? Só vocês entrarem nesse site aqui ou no QR Code. Belo Horizonte.
Você sabia que Belo Horizonte foi a primeira cidade brasileira moderna a ser planejada? Com o objetivo de modernizar a cidade, o engenheiro Araão Reis foi contratado para elaborar o projeto entre os anos de 1894 e 1897. Assim, já no início do século XX, a cidade contava com saneamento, sistema de transporte, assistência médica, educação e novos edifícios. Tá? Então, tudo tem que ser planejado, tem que ser desenhado, estudado, para ver se vai dar certo ou não. Eu não posso simplesmente chegar lá, mandar quebrar tudo e não saber o que eu vou fazer depois, o que eu vou construir lá. Ok? Deve ser muito difícil. É. Tá? Por isso que existem os engenheiros, para fazer todo esse plano. E aqui, ó, tem uma planta do planejamento da cidade de Belo Horizonte, realizada pelo engenheiro Araão Reis. Então, ele desenhou tudo, né? Que aqui tá pequenininho, mas é um pouco maior essa planta. E aí ele desenhou onde ia ser cada coisa. Então, aqui ia ser uma determinada coisa, aqui outra, certo? Então, ele foi planejando, ele foi estudando aonde podia colocar prédio, aonde não podia, onde podia colocar indústrias, entendeu? Foi tudo um plano. Ele teve que estudar muito para poder construir tudo que é construído hoje na cidade. Certo? Página 183. Ao longo do século XIX, algumas cidades do Norte e Nordeste foram beneficiadas com as reformas urbanísticas realizadas em muitas cidades do Brasil. Fatores como a abolição da escravidão e as ideias que a proclamação da República trouxe foram importantes nesse processo. O que é a abolição da escravidão mesmo? Quem lembra? Que é a abolição. Vamos, quarto ano, senão eu não vou dar nota para vocês hoje. Abolição. E aí, Vini, o que é a abolição da escravidão? Sem pedir ajuda, consulta o cérebro, vai. Vamos, Taqueda. O que é a abolição da escravidão? Eu já falei isso várias vezes para vocês. Ai. Abolição. Escravidão. Abolição da escravidão. Não adianta procurar no livro. Tá em outro livro? Vou colocar na prova essa pergunta. Nossa, Pro. Nossa, Pro? Abolição da escravidão é quando acaba. Quando acabou a escravidão. Professora, a minha mãe quer responder. Ah, sua mãe eu vou dar nota para ela dessa vez. Terceiro bimestre vai estar o nome lá no boletim, Val. É, porque eles não querem responder, então não vou responder. É, tudo preguiça de pensar, porque eu já falei para eles. A abolição foi quando acabou a escravidão, gente. Quando os escravos, quando os negros ficaram livres. Lembra que eles vieram para... Hã? Vai passar na novela Novo Mundo. Tá passando na novela Novo Mundo na Globo. Eu não assisto Novo Mundo. Eu não assisto Novo Mundo. Agora, Mas não precisa assistir, porque eu já expliquei para vocês. Ah, Quando os negros ficaram livres, quando eles pararam de ser escravos, certo? Quando acabou a escravidão. Então, lembra, a abolição da escravidão, quando acabou a escravidão. Vou até escrever aqui no livro. Pode escrever. Isso aí vai cair na prova. Abolição da... Vai ser fácil lembrar. Ah, vai ser fácil? da escravidão é... Pode continuar? no final da aula, tu vai perguntar, a gente vai responder. Vou perguntar de novo. Eu vou mandar fechar o livro ainda, para não olhar no livro. Já
Dani, página 183, Dani. 183. Vamos lá, ó. Outra cidade. Salvador é um exemplo. Seu porto era o ponto de escoamento da produção agrícola e mercantil da região. Com seu crescimento, em razão da importância que tinha para a região, as infraestruturas, em sua maioria, foram reformadas. Foram construídos novos prédios, novos portos e as ruas foram asfaltadas. Então, elas passaram a ser todas de cimento. Com a chegada da energia elétrica, instalaram-se postes de iluminação pública. Um pouco mais tarde, a telefonia também chegou. No caso de cidades do norte do país, como Manaus e Belém, sua urbanização foi influenciada pela expansão do comércio da borracha, que, embora tenha durado poucas décadas, deixou muitas marcas: teatros, ruas mais largas, casarões e melhorias na infraestrutura dessas cidades em geral. A influência europeia, especialmente francesa, também esteve presente. Companhias teatrais vinham de vários lugares para se apresentar em teatros, como o Teatro da Paz, em Belém. Certo? Então, aqui em cima, ó, a Rua Chile, em Salvador, após as reformas urbanísticas no início do século XX. Tá? Foi depois de ter passado pelas melhorias aqui. Baixa, imagem A. Praça 15 de Novembro de Manaus, em 1906. O B. Teatro da Paz, em Belém, no estado do Pará, que foi construído entre 1874 e 1878. E é uma das heranças do período da borracha. Ele ainda recebe visitantes e espetáculos. Tá? Esse museu ainda existe. Certo? Página 184. Por que tá na tela? Saiu. Podem responder a questão 1. Observe a imagem a seguir. Descreva como era a cidade de Belo Horizonte de acordo com a imagem. O que vocês veem aí nessa imagem? Muitas árvores. Vai escrevendo, não é para falar. Opa. Pronto? O que tinha nessa imagem aí, ó? O que tem, na verdade, né? Existia... Muitas árvores. Era bonita. Zíper na boca para escrever. Ai, meu Deus. Oi. Ai, não sei. E lembrando que quem não mandou as lições do livro 6 tem que mandar, hein?
Até esse final de semana. Na questão B, a fotografia da cidade urbanizada mostra uma tendência que atingiu as cidades brasileiras no final do século XIX e início do século XX. Explique os processos de urbanização das cidades brasileiras. O que aconteceu nessa época? E nesse processo de urbanização, qual é o fato que demonstra a particularidade do processo em Belo Horizonte? Terminou, Takeda? Terminou de responder? Tem que responder aí, vai. Não entendi a cena, Flor. Só um minuto. Ela tem um fato, né, particular que aconteceu lá em Belo Horizonte. Está lá no texto que nós lemos. Vocês têm que me falar que fato é esse. Vitória, o que você colocou na A? Muitas árvores, poucas ruas asfaltadas e ainda se escrevendo na B. Vini, o que você colocou? Um local muito bonito, muitas árvores, um local aberto, com um lago e algumas casas. Gabi, o que você colocou? Onde? Na A, Gabi. Ela era bonita, tinha muitas árvores e muitas casas. Luan, o que você colocou? Não terminei de fazer. Você já está com o livro, Luan? Não. Não. Marcos? Árvores, casa, escola e estradas. Takeda, o que você colocou? Não. Na A. Não tinha entendido. Então, você tá vendo a imagem aí do lado? Quando não entender, você tem que falar. Certo? Você tá vendo essa imagem aqui do lado, ó? Uhum. Você tá vendo essa imagem aqui? Uhum.
Como que era a cidade de Belo Horizonte nessa imagem Uhum. aqui, ó? O que ela tinha aqui? Tem um caminho e um prédio. Então escreve aí. Dani, o que você colocou na... Ruas e tinha poucas casas. Certo. Questão 2. Podem colocar o correto na 1. Eu fiz a questão 2. O que você colocou na 2, Vi? Em regiões como o Sudeste e o Sul do Brasil, a imigração teve grande influência no processo de urbanização, pois ela gerou o crescimento da população e levou a mudanças na estrutura das cidades. Está errado. Não é que tá errado, ela tá incompleta, na verdade. Gabi, o que você colocou? Não tem mais Gabriela? nada. Ela foi a primeira cidade a ser planejada a ser moderna. Na B. Então, Parabéns, essa é a resposta da C. não. Sim. Não. Tá falando de Belo Horizonte. A B. A fotografia da cidade urbanizada mostra uma tendência que atingiu as cidades brasileiras no final do século XIX e início do século XX. Explica os processos de urbanização das cidades brasileiras. Colocam aí, ó. Eu acho que ninguém vai ter colocado essa resposta que tem que ser. Então vou apagar a liga. Uhum. Grande o troço. Então, ó, o processo de urbanização das cidades brasileiras teve o impacto do crescimento populacional, a abolição da escravidão, a migração, o cultivo do café e a inspiração em cidades europeias, tá? Porque elas estavam sempre se inspirando nas cidades da Europa. E aqui, como a dona Gabriela já respondeu, né? Nesse processo de urbanização, qual é o fato que demonstra a particularidade do processo em Belo Horizonte?
Então, Belo Horizonte tem como característica ter sido a primeira cidade moderna a ser planejada no Brasil. Uhum. Pronto? Página 185 para casa, tá? Responder as duas questões de alternativa. A 4, faça uma pesquisa sobre urbanização de seu município. Traga informações sobre quando ela ocorreu, tá? Quando a urbanização aconteceu no seu município e os fatores que influenciaram esses processos. Então, vocês vão ter que dizer lá colocar lá no Google para pesquisar, né? Quando aconteceu a urbanização do município que você mora, município de São Paulo, e qual foi, quando que ela ocorreu, né? E quais são os fatores que influenciaram essa urbanização. Posso tirar aqui? Se a aula começou 1h, vai acabar que hora? Na verdade, vocês entraram 1 e 2, tá? Ela vai acabar 2h42. Certo? Posso tirar aqui? Claro que não. Apenas sim. A questãozinha, a página 185 toda vai ser para casa? 185 toda. Para semana que vem, tá? A gente corrige. E aí vocês falam as informações que vocês pesquisaram também na próxima aula. Próxima aula de ciência de história, né? Hã?